Você tem algum vídeo que fala sobre DR? Tenho. Ou não? Não é ainda nessa série Compreendendo as Mulheres. É numa série mais antiga que a gente tem, que é uma série de 43 vídeos sobre relacionamentos, sobre dicas de relacionamentos. E num deles a gente fala sobre essa questão da DR, de como que vai discutir. E né? o ponto também de equilíbrio, porque tem mulher que quer falar o dia inteiro sobre relação, não aí é adianta, aí o homem difícil, não né? aguenta. Mas eu acho que às vezes é justamente isso, por às vezes não ter uma comunicação desenvolvida habitualmente, que quando ela senta, ela para falar. Fala né? tudo de E uma aí vez ela só. quer falar tudo de uma vez só. Eu acho que se isso for desenvolvido, né, como diz o pastor Márcio, o que transborda o copo não é a última gota, é a primeira. Se não tivesse a primeira, não ia ter a segunda, o copo não ia encher para chegar a transbordar. Claro. Então eu acho que eu fico pensando, teve uma coisa que o senhor falou aí que eu vou ter que falar a minha posição. Olha aí. Eu não acho que é atrás de um grande homem que tem uma grande mulher, eu acho que é ao lado, Ao de lado, um grande é homem verdade, tem eu me sempre uma equivoquei. grande mulher, porque, na verdade, a mulher foi tirada da costela, né? Então, para caminhar ao lado, está aqui, verdade, até coisa que nós já falamos sobre submissão, está sob essa mesma missão. E eu também pensei, Vanessa, quando você falou assim, o homem também tem um momento dele. Os momentos do homem, eles são menores. Sim. Mas às vezes eles são bem complexos também. São. Não são tão constantes quanto os nossos. O que você acha, pastor? Mas eu acho que às vezes é complexo também. Aí eu acho mais simples. Mas nós que somos todos cheios de detalhes, e quando vemos o homem tão simples, pra gente ele vira complexo. É verdade. O homem ele gosta de assistir um jogo de futebol, e nesse momento a mulher quer conversar. Aí a complicada é a mulher, porque ele só tá assistindo o jogo. claro. Agora, e os momentos que... Isso é no geral, tá? O homem não gosta muito de pedir informação na rua. Ele Não acha gosta. que ele sabe, então ele vai sozinho, erra o caminho 5 vezes, mas vai. Por que isso, hein, Léo? É coisa do homem. Coisa de Deus, né? Deus fez o homem Os assim. homens são assim, eles não gostam de depender, porque é aquela coisa da liderança. Não, eu tô liderando, fica tranquilo, confia em mim que eu vou chegar. Então, se ele vai perguntar 5 vezes, se ele vai perguntar 500 vezes, se ele vai demorar 1 hora, mas ele vai chegar e vai falar assim, viu? Te trouxe até aqui. E o ideal é a mulher. A independência para o homem, então, é mais importante de tudo, né? Tipo, eu não vou pedir informação, eu Mesmo erro. que ele dê 10 voltas no Isso. mesmo Isso quarteirão. pra mim ia ser complicado. Não, mas isso muitas vezes, sabe o que é? É que muitos homens, eles têm a necessidade de serem elogiados. Então, eu muitas vezes ele percebo faz isso. isso Respeito. Eu falo pra pro meu ter marido, o respeito do marido, quando ele pra ter o vai respeito da esposa, jogar quer um dizer. lixo fora. Nossa, ninguém joga o lixo como você. E depois são as mulheres que são vaidosas, né? É porque não é vaidade, né? É algo que é da natureza. afirmação masculina, Aquela o homem tem palavra, uma isso. das palavras de afirmação. Mas isso tem muito a ver, a gente está brincando aqui, mas isso tem muito a ver com a necessidade do homem, do respeito, né? Até tem um Isso. livro muito importante que a mulher, ela tem a necessidade de se sentir amada e o homem, Honrado. mais do que amado, respeitado. Né? Exatamente. Então, quando ele não quer pedir informação, é o que ele quer no final, que você fala assim, puxa, você conseguiu, meu amor. sozinho. Você conseguiu Nossa, sozinho. amor, tipo, ele deu 10 voltas no quarteirão. Nossa, amor, você conseguiu. Mas aí o que a gente faz? Pergunta. Ai, você não Não te consegue parar de disse? Eu perguntar. não te falei que era Que assim? falta de humildade. Mas é interessante isso. Como é importante a gente conhecer o outro, né? Conhecer a natureza do outro, porque é muito mais fácil você lidar com a pessoa que está do seu lado, né? Isso. É por isso que é importante a gente ter esse tempo de conversar, de ter esse relacionamento, de saber, de tentar compreender um ao outro, de abrir mão muitas vezes. Relacionamento é isso. Os dois precisam abrir mão. Não é só o homem que precisa compreender a mulher, nem só a mulher que precisa compreender o homem. Os dois precisam de abrir mão em algumas áreas, os dois precisam ceder em alguns momentos. Isso é importante, isso é necessário para que haja um relacionamento saudável. Então, no Compreendendo as Mulheres, nessa série de vídeos Compreendendo as Mulheres, eu falo muito para os homens dessa questão dos momentos que eles precisam abrir mão. Existem momentos que nós, homens, precisamos abrir mão, precisamos dar um espaço para a nossa esposa, precisamos compreendê-la mais, entender as emoções que estão ali e para que tenhamos realmente um casamento e relacionamento saudável. Será que compreender é o mesmo que entender? Porque às vezes você compreende, mas não concorda. E aí? Mas eu acho que compreender e entender é a mesma coisa, assim. Acho que no dicionário vai dar o mesmo sentido. E concordar? Mas às vezes você não concorda. Porque, por exemplo, para mim, como homem, TPM é uma coisa assim, meu Deus, onde foi o Espírito Santo dessa mulher, gente? É a queda.
Foi isso. Então, realmente entendeu? Eu não consigo entender. Aí é o entender. momento de você ser compreensivo, Eu estar ser ali ao lado da exatamente. Vanessa. Igual, nesse por exemplo, momento. quando a Vanessa está em TPM, eu já sei que ela está em TPM, já tem os sintomas, Tipo, que eu já faz conheço. tudo que ela gosta nesse momento, não é né? Evita agrada. discussões, agrada. Porque a gente tem que Ele tomar cuidado. afasta. A gente tem que tomar cuidado com a manipulação também, né? Pra mulher também não ficar muito mal acostumada também, né? É verdade. Agora, é muito interessante isso, porque o Léo deve estar pensando assim, eu tô no meio de 3 mulheres, a gente acabou falando eu tô do vendo que é aqui. difícil Falar compreender dos homens, né? Armaram marapuca pra mim aqui. O Maurício fugiu, né? Não sei se ele Foi fugiu. embora. Não sei por que, né? Ele fugiu, mas tudo bem. Mas aqui eu fiquei observando, parece que vocês têm alguns testemunhos de casais ao assistirem os vídeos que a vida deles foi mudada. Conta pra gente um pouquinho desses testemunhos, dessas transformações. Desde que nós começamos os vídeos sobre relacionamentos, faz uns 2 anos mais ou menos, a gente começou a postar vídeos assim caseiros realmente no YouTube sobre relacionamento. Nós sempre recebemos muitos testemunhos de pessoas que assistem, que estão passando, parece que a pessoa... Hoje tem muito disso, as pessoas buscam respostas na internet. A pessoa quer saber, eu estou passando por esse problema, vai lá no Google e coloca como entender meu marido chato. Aí acha alguma coisa lá, acha o nosso vídeo. Então a pessoa assiste aquilo ali e manda um e-mail depois. Puxa, eu estava passando exatamente por essa situação, estava procurando aqui na internet alguma coisa que pudesse me ajudar e a palavra de vocês me ajudou. Legal. Já vi casamentos que foram restaurados, Amém. esposas que começaram a entender mais o marido, Que legal. maridos que começaram a entender mais as suas esposas. Nós temos visto mesmo nessa caminhada essa restauração, graças a Olha, Deus. e nós mulheres temos muito que agradecer, né? Porque nós, às vezes, temos essa necessidade mesmo. A gente está brincando, mas é um tema sério. Muitos casamentos são destruídos Com porque um não certeza. entende o outro. E tem até um recado para você aqui, Léo, para vocês. A Carla, aqui de Belo Horizonte, ex-aluna do Carisma, ligou aqui no nosso programa, mandando um grande abraço para vocês. Só que ela faz um pedido depois, aliás, uma pergunta. Ela pergunta se depois dessa série de vídeos Como Compreender as Mulheres, se vocês vão lançar um Como Compreender os Homens também. É um pedido aqui, ó. É um A Vanessa pedido pode geral. fazer, A né? Vanessa vai fazer um vídeo, gente. Mas a gente tem, sim. Nós já temos o projeto de depois fazer como compreender os homens também. Porque nós homens também precisamos ser compreendidos. Eu queria até que só, assim, deixa um recadinho, assim, para os homens, né? Porque essa atitude que o senhor não, né? Você, né? Tá muito Por favor, sou que novo. você teve, é muito legal porque você se dispôs a compreender. Né? Então, quando você se coloca, você sai daquela posição de vítima ou daquele ofendido e passa para uma posição de ajudador, nesse caso, você está ajudando a compreender a sua esposa, isso é muito interessante do homem. Isso não quer dizer que o homem está se diminuindo, mas quer dizer que ele está ajudando, porque casamento é a 2. Claro. Então, você pode falar um pouquinho isso para os homens, Claro. né? Para como ajudar, como fazer. Às vezes ele está assistindo ali, está vivendo algo que não compreende a esposa dele. Claro. Você, homem que está aí nos assistindo agora de tudo um pouco, nós temos esse chamado de Deus de liderança, fomos chamados para liderar. E um dos nossos maiores exemplos sobre liderança é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, para ser um excelente líder, ele decidiu compreender os homens. Ele decidiu passar um tempo, viver aqui a nossa vida, sentar com homens, conversar com homens, se fazer homem para poder nos compreender. Você não precisa se fazer de mulher para compreender a sua mulher, mas você precisa abrir mão e ter esse exemplo de liderança. O bom líder não é aquele que simplesmente quer mandar. O bom líder é aquele que quer ser eficaz. E se você quer ser eficaz na liderança da sua casa, aprenda a compreender a sua mulher a cada dia mais. Isso Ó, aí. Nós temos um telespectador. Ah, é? O João Pedro, ele disse o seguinte, que ele sabe que os homens devem compreender as mulheres. Mas e quando essa mulher não compreende o lado dele? O que fazer? Aí que é o grande problema. Eu tenho visto muitos casamentos sendo destruídos por isso. Eu vivo no meu mundo, meu esposo vive no mundo dele, e se ele não me compreende, o problema é dele e eu também não vou compreendê-lo. Por isso que o casamento ele precisa ser os dois juntos, se abrirem, precisa ter, como você falou no início, diálogo. E é o diálogo sem máscara. Casou, não tem que ter máscara. Então, um vai ajudar o outro. Se eu for tentar compreender o Léo sem chegar até ele, eu não vou conseguir. Então eu preciso chegar até ele e falar, olha, está sendo difícil, tais atitudes eu não consigo entender, então eu preciso da sua ajuda. Os dois conversando, e o pastor Márcio também fala uma palavra que quando marido e mulher estão buscando a Deus, eles se encontram.
Então, em primeiro lugar, os dois buscarem a Deus para se encontrar. Porque em Deus eles vão conseguir resolver todas as situações. E é bom lembrar que uma das características do amor é a paciência. O amor é paciente. O amor tudo espera. Então, se você está compreendendo, mas não está sendo compreendido, ela falou, paciência. Ela falou legal, chegar, né? A gente tem que aproximar. Muitos casais estão afastando, né? O amor não é egoísta, né? Exatamente. Agora, pra gente finalizar, porque quando o bate-papo é bom, ele rende mesmo, né? E a gente está no finalzinho da nossa entrevista, a gente não tem muito tempo mais, mas Vanessa, quero que você convide quem está em casa para ver os vídeos, como que as pessoas podem fazer para assistir esses vídeos, para terem acesso a esses vídeos, e também finaliza dizendo o seguinte: depois que surgiu essa necessidade, partindo do Léo, de como compreender as mulheres, você tem compreendido mais ele depois disso? Uma pergunta difícil. Mas você que está em casa pode acessar leocapochim.com e também o YouTube, que é no canal Lidimo. Então, leocapochim.com ou YouTube Lidimo. E com certeza, depois que ele passou a me compreender, que o Léo passou a me compreender, fica um pouco mais fácil compreendê-lo. Por quê? Aí, com a compreensão, vem, eu me sinto mais amada, eu me sinto mais querida, eu consigo falar melhor, porque com a compreensão você consegue se expressar melhor. Consequentemente, eu vou compreendê-lo melhor. Por isso, mulher, você precisa se abrir para que o homem te compreenda. Se você se fechar, não se expor, nunca vai haver essa compreensão. E eu creio que Deus vai me dar sabedoria para falar um pouco como compreender o homem. Nós esperamos essa série aí, viu?